Você tem motivo de dar graças a Deus? Você tem motivos de agradecimento, né, a Deus? Com certeza tem. Todos nós temos motivos de gratidão a Deus. Então vamos escutar essa canção na voz da minha esposa e vamos meditar na letra desse hino, desse belíssimo louvor. Faz parte aí também da harpa cristã. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças é de dar. Amém. Amém. Obrigado, minha esposa, por me ajudar aqui nessa parte do louvor. Deixa eu só deixar aqui minha câmera ok, para a gente ter o nosso momento aqui de conversa, de estudo da palavra de Deus. Belíssimo louvor que nos leva a refletir um pouco sobre o agradecimento, né? Agradecer a Deus, graças a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado em nossa vida, não é verdade? Nós, independente de estar tudo bem ou estar tudo mal, tenha um coração agradecido. Nunca deixe de agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E nós vamos começar agora orando e agradecendo, tá certo? Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, por esse estudo de hoje. Com certeza vai edificar todos nós, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus tem essa força, tem esse poder extraordinário de mudar as nossas vidas e de nos fortalecer nessa caminhada. Oremos. Senhor Jesus, te damos graças porque Tu és um Deus bom, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça. Te damos graças porque o Senhor enviou Jesus Cristo, Seu único Filho, ó Pai, para morrer ali naquele lugar e ressuscitar, nos dando a salvação, perdoando os nossos pecados e assim, ó Deus, contribuindo para o nosso bem-estar, nos salvando, Senhor, de nós mesmos, nos salvando do lamaçal do pecado e do inferno. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício que foi feito ali. Tu és fiel, Tu cumpres com o que fala, com o que promete. Te damos graças por todas as circunstâncias, independente de sejam boas ou ruins, em todos os momentos, meu Pai, te damos graças e te pedimos, nos ajuda nesta noite a compreender também esse estudo, essa palavra. Me usa nessa noite, nessa direção desse estudo, que possamos tirar aqui lições valiosas para a nossa vida, porque a Tua palavra, ela é grande, ela é poderosa, a Tua palavra é maravilhosa de saborear e de se deleitar. Então que possamos ter esse imenso prazer, prestar atenção
ouvir a tua mensagem nessa noite, para que assim a gente possa estar atento ao recado, Senhor, para a nossa vida nesta noite. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Vamos para o nosso estudo de hoje. Para quem não está me acompanhando, né, em algumas quintas-feiras aí, eu tenho aqui dado alguns estudos bíblicos e a minha série de mensagens que eu estou estudando é sobre o fim dos tempos, baseado em Mateus capítulo 24. E a gente já vai agora para o versículo 32. 32. Você perdeu alguma das minhas mensagens, algum dos meus estudos bíblicos? Eu te oriento a depois visitar o nosso canal do YouTube, PIB de Timbaúba. Por quê? Capítulo 24, a gente já estudou os sinais da volta de Cristo, estudamos a tribulação, que é dividida em duas partes, né? Temos a tribulação e a grande tribulação, 3 anos e meio para cada uma. A gente falou o que é que vai acontecer no período da tribulação, tanto para os judeus como também para todas as pessoas do mundo. Falamos sobre o retorno glorioso de Cristo, falamos sobre o anticristo, falamos muitas coisas, né? Do versículo 1 até o versículo 31 a gente já estudou e a gente vai continuar estudando, porque depois que Jesus ele fala para os discípulos, né, acerca dos últimos acontecimentos, do que iria acontecer no período da tribulação, o que iria acontecer com o retorno do anticristo, melhor, com o anticristo aparecendo no cenário, não retorno, né, mas ele aparecendo no cenário pela primeira vez e aí tentando enganar os cristãos, perseguindo os cristãos. Depois de todo esse contexto que a gente já estudou, não vou repetir aqui, porque realmente fica muito cansativo, é muita informação. Mas depois de Jesus falar do seu retorno, do que ia acontecer na tribulação, ele agora vai falar sobre algumas parábolas, tá certo? Nós vamos estudar agora as parábolas do sermão escatológico de Jesus. E são 5 parábolas. Eu não sei se eu vou dar o estudo das 5, né? Mas eu vou procurar o possível falar um pouquinho de cada parábola, não hoje. Hoje nós vamos começar pela primeira parábola, que é a parábola da figueira. Então, depois de Jesus falar do seu retorno, ele vai proferir uma série de parábolas, e essas parábolas, elas têm o intuito de ajudar os discípulos e aqueles eleitos, o povo de Deus, a estar preparado para o grande dia do seu retorno, certo? Porque a primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio pela primeira vez, a nação de Israel estava despreparada para receber, né? Jesus foi humilhado, Jesus foi insultado, Jesus foi rejeitado. Então, na primeira vinda de Jesus, Israel, o povo não estava preparado para a vinda de Jesus. Sendo que agora, esse sermão escatológico que é proferido em Mateus capítulo 24, juntamente com as parábolas, tem exatamente um intuito de quê? De Jesus trazer ilustrações, trazer verdades, preparando os discípulos e preparando o povo de Israel, e podemos dizer também preparando todo mundo para a sua segunda volta, tá certo? Então essa série de parábolas tem o objetivo preparar o povo para a segunda volta de Jesus Cristo. Então Jesus quer que o seu povo seja salvo, né? Jesus quer que aconteça salvação no período de tribulação, inclusive, né? E por isso esses sermões, essas parábolas são importantes para que as pessoas possam compreender que Jesus Cristo retornará e que essas pessoas precisam estar preparadas para esse retorno de Jesus Cristo. Então isso aqui é a contextualização. Vale salientar e repetir aqui, eu bato muito nessa tecla. Mateus capítulo 24 é um texto aplicado para os judeus. Jesus está falando ali para os judeus. E para um texto aqui específico, a gente vai ler para o pessoal que vai passar pela tribulação, né? Vai falar um pouco aqui algumas coisas
que vai acontecer no período de tribulação, por isso ele está antecipando. Olha, preste atenção na figueira, certo? Preste atenção na figueira, porque vai significar que Jesus Cristo está voltando. Mas eu vou explicar direitinho isso aqui melhor para vocês, tá certo? Deixa eu só resumir as parábolas. São 5 parábolas do sermão escatológico de Jesus. São a parábola do pai zeloso, tem a parábola das 10 virgens, tem a palavra da figueira que a gente vai estudar hoje, tem a parábola do mordomo, tem a parábola dos talentos. São 5 parábolas do sermão escatológico de Jesus. E cada parábola ela tem um objetivo, uma mensagem específica. Por exemplo, a parábola do pai zeloso vai falar sobre você estar preparado. A parábola das 10 virgens vai falar sobre você estar pronto, é a prontidão. A parábola da figueira, que nós vamos estudar hoje, vai falar sobre você estar atento. A palavra do mordomo tem como objetivo falar sobre ser sábio e fiel. E a palavra dos talentos tem como objetivo falar sobre ser fiel nos recursos, tá bom? Então, ao todo, são 5 parábolas do sermão escatológico de Jesus que tem como objetivo preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. E o próximo evento escatológico que está para acontecer não é a segunda vinda de Cristo, certo? O próximo evento escatológico que está para acontecer é o arrebatamento. Primeiro vai acontecer o arrebatamento. Depois do arrebatamento, nós temos aí o período da tribulação e a grande tribulação. E aí sim, o retorno de Cristo. Lembrando que existem vários pontos de vista sobre o estudo do fins, né? Há quem defenda outros pontos de vista. Mas isso aqui também não vem ao caso nesse exato momento, né? Então vamos continuar aqui o nosso estudo. O texto de hoje é um texto que foi escrito no passado, mas que é aplicado para um olhar futurista, ou seja, vai servir para a igreja do futuro. Essa mensagem não é para a igreja de agora, não é para a nossa geração. Essa mensagem aqui que eu vou falar para você, dessa parábola, e todo o texto de Mateus capítulo 24, não é para a igreja de agora, tá certo? É para a igreja futura que vai enfrentar aí a grande tribulação. Aqueles que ficarem, né? Que quem for arrebatado, a igreja que for arrebatada não vai participar da grande tribulação. Então, aquelas pessoas que ficarem, os chamados deixados para trás, tem até um filme que fala, né, esse tipo, deixados para trás, essas pessoas vão ficar da tribulação. Mas Jesus ele vai alertar aqui nessa parábola algumas coisas importantes que a gente vai tirar lições, tá certo? Vamos ler agora. Mateus 24, do versículo 32 ao 42, diz assim a palavra do Senhor. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saiba que ele está próximo, às portas. E eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao Pai, ou melhor, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Texto de Mateus, capítulo 24, do versículo 32 ao 42, certo? Então, o versículo 32, meus amados irmãos, já começa falando uma coisa muito interessante. Acompanhe comigo. O versículo 32 diz assim: quando seus ramos se renovam,
Ou seja, quando ele está dizendo aqui que quando os ramos da figueira se renovar, está indicando que vai chegar o verão, né? Os judeus, eles dividiam as estações do ano em apenas duas. Não é como a gente divide aqui, né? Nós temos inverno, verão, outono e primavera. A gente tem 4 estações do ano. Mas os judeus, naquele período, eles dividiam as estações apenas em duas. Para eles só tinha inverno e verão. Eram as únicas 2 estações do ano para os judeus. Então aqui quando ele diz no versículo 32, observe os ramos que se renovam. Ele está querendo dizer, olha, preste atenção nos sinais aí. Olha. Quando os ramos estiver se renovando, está indicando que vai chegar o verão. Está indicando que vai chegar o verão. E o verão, meus amados irmãos, uma estação do ano, ela não chega de repente, né? As estações do ano, elas vão chegando devagarzinho, né? O verão chega aos poucos. Então, Deus anuncia antecipadamente algumas coisas. O que Jesus está querendo dizer aqui, olha, prepare-se. Prepare-se porque o verão vai chegar. Prepare-se, sabe por quê? Porque eu vou voltar. Eu vou voltar pela segunda vez e vocês precisam estar preparados. Tão certo como as folhas que começam a brotar naquela figueira, tão certo como aquelas folhas que começam a sair, indicando a chegada do verão, indicando uma nova estação, tão certo que essas coisas vão acontecer, certo também será que eu vou retornar. Então, é isso que Jesus está querendo dizer aqui no versículo 32. Aí o versículo 33 diz assim: assim também, quando virem todas essas coisas, que coisas são essas? Versículo 33, quando Jesus diz, assim também, quando virem todas estas coisas, que coisas são essas que Jesus está dizendo? São as coisas que a gente já estudou nos textos, nas aulas passadas. Então, quando vocês virem uns sinais, quando vocês virem o anticristo, o que é o abominável da desolação, quando vocês vê a igreja sendo perseguida pelo anticristo, quando você vê os 144 mil judeus pregando, quando vocês notarem o sol e a lua escurecendo, as estrelas perdendo seu brilho, as estrelas se apagando, quando essas coisas acontecerem, saiba que eu estou às portas. É isso que o versículo 33 está querendo dizer. Então, tudo aquilo que a gente estudou de Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 30, quando todas aquelas coisas acontecerem, Jesus está dizendo, olha, quando todas essas coisas acontecerem, saiba que eu estou próximo. Saibam que eu estou às portas, que eu estou chegando. Certo? Então, para nós, o próximo evento escatológico é o quê? É o arrebatamento. E o arrebatamento não apresenta nenhum sinal. Jesus não deixa sinais de quando vai acontecer o arrebatamento, mas ele deixa sinais de quando se trata da sua segunda vinda, sinais esses que a gente já estudou nas aulas anteriores. Então, meus amados irmãos, a primeira lição desse estudo bíblico para nós é que sempre que nós observamos as estações dos anos, nós podemos nos lembrar que certamente o Senhor Jesus Cristo virá. Aqui ele está falando para os judeus, mas a gente pode tirar essas aplicações para a nossa vida. A gente está agora numa quadra invernosa, né? Estamos entrando no inverno. Nós estamos no verão, tivemos o verão, que para o Nordeste a gente chama de inverno, mas na verdade é o verão, né? As chuvas de verão, e nós estamos já no período do inverno. E aí vai vir outras estações do ano. Então, todas as vezes que mudam as estações do ano, o que é que a gente vai tirar a lição? Poxa, assim como as estações do ano, né, estão mudando, assim como terminou o verão e está começando o inverno, eu preciso me lembrar que Jesus Cristo ele vai voltar. Então, toda vida que os irmãos prestarem atenção nas estações do ano, lembre-se que Jesus Cristo ele vai voltar. Tão certo como uma nova estação chega, certamente Jesus Cristo também irá voltar para trazer o juízo.
não é? Para julgar todos nós do que a gente fez e também do que a gente não fez, a gente vai ter que prestar contas. Então, é a primeira lição dessa noite baseada nos 2 primeiros versículos, ok? Então, Jesus Cristo, ele vai voltar. Jesus Cristo, ele vai retornar, tá certo? Então, preste bastante atenção nisso. Preste bastante atenção nisso. Nosso Senhor há de retornar, o nosso Senhor há de voltar, e as estações dos anos devem fazer com que a gente lembre disso. Então, toda vida que você olhar as estações do ano, lembre-se que Jesus Cristo irá voltar. O segundo ponto que a gente vai tirar de lição desse estudo bíblico sobre a figueira, a parábola da figueira, é que Jesus garante que tudo que ele disse acontecerá, certo? Como é que a gente pode ver isso? Veja o versículo 34, Mateus 24, 34. Diz assim: eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Quando Jesus diz aqui, eu os asseguro, ele está dizendo que eu garanto a vocês. Isso é certo, eu garanto a vocês que não passará esta geração. Esta geração que o versículo está falando aqui não é a nossa geração de agora. Ele está se referindo ao povo que está vivendo na tribulação. Jesus está falando aqui para o povo que está na tribulação. Então, aquela geração da tribulação, tá certo? Todo aquele povo, Jesus está dizendo, eu garanto a vocês que todas essas coisas que eu tenho anunciado, que eu tenho falado, essas coisas vão acontecer, essas coisas vão se cumprir e de forma rápida, viu? Vai se cumprir de forma rápida. Por quê? Porque a tribulação dura 7 anos, a gente também já estudou isso, né? 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Ao todo 7 anos. Então esses 7 anos é pouco tempo, vai passar rápido esse período. Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui, certo? Que a promessa dele vai se cumprir, que o retorno dele é certo e que todas essas coisas que vão acontecer num intervalo de tempo muito curto. No máximo vai durar aí cerca de 7 anos, dividindo a tribulação com a grande tribulação. E no versículo 35 de Mateus 24, 35, também ele continua dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tá vendo aí? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Meu irmão, o que Deus fala, ele cumpre. O que Deus fala, ele cumpre. É incrível, de Gênesis até Apocalipse, tudo que está escrito na Bíblia, muitas profecias já se cumpriram. A palavra de Deus se cumpre diariamente na minha vida, na sua vida e na vida de todo ser humano. Pode prestar bastante atenção nisso. O nosso Deus é fiel. Ele é certo e ele não erra. Ele não é como os políticos, né? No termo aqui, não de politicagem, né? Porque a gente sabe que política é algo bom, né? Política, em sua essência, é algo maravilhoso. Mas sabemos que o homem que faz a politicagem, o homem que mente, todo ser humano, né, tem a tendência pecadora de mentir, de enganar. É difícil até confiar nas promessas, não é verdade, de um homem. Mas em Deus você pode descansar, porque o que Deus falou, ele cumpre. Deus, ele não erra, não atrasa, ele é objetivo, ele faz do mesmo jeitinho que ele prometeu. Nem aumenta e nem diminui. Ele chega lá e faz aquilo que ele falou que ia fazer. Então nós podemos sim confiar em Deus, podemos sim acreditar que haverá arrebatamento, podemos sim acreditar que Jesus Cristo, ele retornará e irá reinar sobre toda a terra. Inclusive, muitas pessoas falam como será o fim do mundo, né? O chamado fim do mundo, fim dos tempos. Uns acreditam, Will, que vai ser com água, vai vir um novo dilúvio, Jesus vai mandar fogo. Como é que vai funcionar isso? Existem algumas teorias seculares aqui, não bíblicas, seculares. Por exemplo, quando a gente fala da nova era, né? Quem defende a nova era acredita, né, que na virada do século XX para o século XXI, a raça humana está vivendo uma nova era. E que nova era é essa? É a era da evolução, onde o ser humano está evoluindo. O ser humano está evoluindo. E para eles,
o fim da humanidade, né, diz respeito à evolução do homem, onde haverá muita paz na terra, porque o homem está evoluindo, o homem agora é mais inteligente, que eu discordo totalmente disso, porque hoje, né, nós temos o aborto, né, que olha a humanidade evoluindo, olha a evolução da humanidade aí, olha a evolução da nova era, né? Aborto, que é assassinato de crianças, a pedofilia já tem sido praticamente liberada, né? Há países que a pedofilia já é liberada. Aqui no Brasil existe um movimento para liberar a pedofilia e de uma certa forma ela já existe de forma escancarada e não há punição rígida para quem comete tais crimes, defende tais crimes, mas nós podemos observar filmes, novelas, em próprios sites que apoiam essa questão da pedofilia e outra série de coisas que acontecem por aí. Então, meu amado, isso não é evolução, não. Isso não é evolução, isso é destruição. Se o homem estivesse mais inteligente, né, com certeza existiria menos corrupção, menos destruição do meio ambiente. E não, cada dia que passa, parece que quanto mais o homem estuda, né, quanto mais tecnologia existe no mundo, mais o mundo padece, né? O egoísmo, o individualismo, a destruição das florestas, a fome, a miséria, tudo isso acontece. Então essa balela aí de que o ser humano está evoluindo e o que outros profetas falam aí sobre o fim da humanidade, isso é tudo balela. Isso é tudo balela. O fim da humanidade não vai ser numa evolução de paz, não vai ser a evolução do ser humano, mas será por meio de uma tribulação, de um julgamento, do juízo, de uma punição, no qual Deus também vai reinar sobre tudo e sobre todos, certo? Então, o fim da humanidade será esse, será tribulação, será julgamento, será juízo, será a punição de Deus, como também será aí a salvação daqueles que perseveram até o fim, aqueles que têm Jesus Cristo, Salvador de suas vidas, tá certo? Vamos continuar caminhando. Versículo 36 diz assim: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, apesar de Jesus anunciar os sinais de sua volta, que vai acontecer aí no fim da grande tribulação, ele não diz nem o dia e nem a hora que vai voltar. A gente sabe que Jesus vai voltar no fim da tribulação, mas ele não falou o dia e nem a hora. Até porque se Jesus falasse, né, muitas pessoas iam tirar proveito disso. Aquele papo eu vou beber, eu vou farrear, eu vou levar a minha vida do meu jeito. Eu estou sabendo que Jesus vai voltar sábado, então como Jesus vai voltar no sábado, do jeito que eu quero. Quando for sábado eu me arrependo. Quando for sábado eu peço perdão a Deus. Não, então não vai acontecer isso. Muitos vão ser pegos de surpresa. Então, quando Jesus voltar, ele não deixou o dia, ele não deixou nem horário. Jesus não deixou dia e nem horário. Ele deu os sinais, mas não bateu o martelo. Olha, eu vou vir numa quarta, de 10 da manhã. Não, ele não falou isso. Ele não revelou isso. Jesus não sabe disso. Só quem sabe isso é o Pai. Então, há um elemento surpresa em tudo isso. Isso quer dizer, né, que a nossa fé está sendo testada e que nós precisamos estar preparados todos os dias. Aqui vem a aplicação para a gente hoje, certo? Aqui fica a aplicação para a gente hoje. Nós precisamos estar preparados, porque a gente não sabe quando vai acontecer o arrebatamento. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã ou ainda hoje. A gente sabe que a gente pode encontrar com Deus sendo arrebatado agora, arrebatamento, que é o próximo evento escatológico, como também a gente pode se encontrar com Deus de outra forma. Se eu partir hoje, por algum motivo, por alguma causa, né, um acidente, pessoas que já têm a idade avançada, né, e chegou o tempo de partir, enfim, existe uma série de situações que pode fazer com que eu morra, né?
que eu morra. E se eu morrer, eu vou encontrar com Deus. Eu vou encontrar com Deus. E aí eu vou estar preparado? Então essa questão aí, o próximo ano eu vou ser um crente melhor. Eu vou aproveitar a minha juventude e quando eu tiver idoso, aí eu vou buscar as coisas de Deus. Não faça isso, querido, porque você não tem controle sobre o dia de amanhã, você não tem controle sobre nada. Deus é que tem o controle de tudo. O ar que você respira, as suas pernas fazem você caminhar, os seus braços, a sua mente, tudo que está aí, meu irmão. Só vai acontecer isso. E Deus, certo? Acaba com tudo. Então a gente não sabe o dia da manhã. Eu não tenho poder para decidir que eu vou viver aqui mais um minuto, que eu vou terminar essa live vivo. Eu não tenho esse poder. O sopro da vida, a vida, está nas mãos de Deus. É Ele que comanda, é Ele que sabe o dia e a hora certa. Nós não sabemos e isso demanda que nós precisamos estar preparados todos os dias. Se se o arrebatamento fosse hoje, não responda aí nos comentários, é só para você refletir. Se o arrebatamento fosse hoje, será que você subiria? Será que você seria arrebatado? Ou você ia ficar na tribulação? Você ia passar por todas aquelas coisas de terror que eu falei nas aulas passadas? Então isso aí é para você pensar e rever a sua espiritualidade. Prepare-se para encontrar com Jesus Cristo. Prepare-se para encontrar com Jesus, porque a gente não tem domínio de nada. A gente não tem domínio da nossa vida, certo? A vida é um sopro. Estamos hoje aqui, amanhã a gente pode não estar. Você precisa estar preparado para se encontrar com Jesus e prestar contas. Prestar contas a Deus de tudo que você fez, seja às claros ou no escuro, ou coisas escondidas. A gente vai prestar conta a Deus de tudo. E para encerrar, lembrando que a gente falou aqui já duas coisas importantes sobre esse texto da figueira. O primeiro ponto, eu falei que a gente, quando vê as estações do ano, né? Primavera, inverno, verão, outono, enfim, a sequência das estações do ano, quando você vê uma mudança de estação, lembre do que Jesus falou. Quando aqueles ramos brotarem naquela figueira, anunciando a chegada do verão, saiba que como isso vai acontecer, tão certo como a nova estação vai chegar, eu vou retornar. Então todos os dias, quando você prestar atenção nas estações do ano, nessa mudança de ciclo de estação, lembre-se que Jesus Cristo ele vai voltar, e isso é certo. Segundo lugar, nós aprendemos que o que Jesus fala se cumpre, ou seja, ele garante que tudo isso vai acontecer. Isso aqui não é conto de fadas, isso aqui não é novela da Globo, isso aqui não é novela, não é revista de astros, onde você consulta lá os signos. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é verdade, isso aqui é a palavra de Deus, tá certo? Então nós temos que estar ciente disso. E o terceiro e último ponto é que os discípulos de Jesus precisavam se manter constantemente vigilantes, porque a rotina deste mundo tende a tirar o foco do reino de Deus em nossas vidas. Veja comigo o versículo 37. Versículo 37. Mateus 24, 37 diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, o foco aqui desse texto não era a corrupção moral do povo, mas o foco aqui desse texto, desse versículo, diz respeito ao despreparo do povo. Ele vai citar aqui o que aconteceu lá no tempo de Noé, o dilúvio, né? Ele diz aqui, como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Ou seja, o que é que acontecia nos dias de Noé? O povo estava nem aí, o povo estava tudo despreparado, ninguém estava preparado para o dilúvio. Noé pregava, Noé anunciava a palavra, né? Noé falava, pessoal, se arrependa dos pecados, vai acontecer um dilúvio. Então ele tanto falou oralmente, como também ele construiu a arca, ou seja, de forma visual, ficou claro que algo extraordinário ia acontecer ali. Ele estava construindo a arca, o povo estava vendo, mas o povo não deu ouvido a Noé. O povo não escutou o que Noé falava. O que é que aconteceu? Veio o grande dilúvio
e a raça humana quase toda foi extinta. Só salvou Noé e a sua família. Então, por quê? Porque o povo estava despreparado. A palavra foi pregada, Jesus a falou, Deus falou o que ia acontecer, mas ninguém deu ouvido, o povo não se preparou. Chegou o dia, a porta da arca foi fechada e aí, meu irmão, não tem mais o que fazer. Depois que a porta se fecha, não tem mais o que fazer, certo? Não tem mais o que fazer. Então, e o versículo 38 continua, diz: pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então, Noé pregou verbalmente, Noé pregou de forma visível, e muitos ignoraram Noé. Falaram que Noé estava doido, que é papo, que negócio que vai chover aqui, vai inundar tudo. Isso não existe. E não é muito diferente dos dias de hoje, né? A gente prega a palavra de Deus, a gente evangeliza, mas muitas pessoas nos ignoram, né? Assim, as pessoas ignoram Jesus, ignoram o retorno de Jesus, ignoram o que vai acontecer, o arrebatamento. A gente está pregando, a gente está tentando preparar o povo. Nós estamos diariamente, né, sendo vigilante, perseverando, obedecendo a Deus, como nós também queremos preparar o povo, a nossa família, os nossos vizinhos, a nossa comunidade, a nossa cidade. Como é que a gente tenta preparar esse povo? Pregando a verdade, dizendo para elas: se arrependa dos pecados, porque haverá o arrebatamento, haverá a segunda volta de Cristo, ele vai julgar todos, e nem todo mundo vai para o céu, só vai para o céu os salvos, os pecadores, que de fato não tiverem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, vão perecer no inferno. Sendo que muitas pessoas não querem ouvir essa mensagem, diz que a gente está doido. Então, assim como aconteceu no tempo de Noé, acontece nos dias de hoje. Não é à toa que em Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Né? E hoje nós aqui, isso aqui é um texto para hoje, para o nosso presente. Mateus 24 está falando para os judeus, para a grande tribulação. Mas aqui, esse texto de Pedro já é falando para nós. Olha, ele está dizendo: vai surgir pessoas escarnecedores, pessoas que zombam, pessoas que vão amar mais as suas próprias paixões. E isso é uma realidade. Você vê o egoísmo que está no mundo, as pessoas se entregando aos seus prazeres, aos seus desejos. E essas pessoas, infelizmente, em algum momento vão ser pegos de surpresa. Elas não estão observando as mudanças das estações do ano. Elas não estão observando a Bíblia. Elas não estão vendo a palavra de Deus. Elas estão cegas, porque o Deus desse século tem cegado realmente o entendimento de muitos. Então, muitas pessoas não conseguem enxergar essa verdade. Então, no presente, muitos não acreditam que Deus existe. Hoje, muitas pessoas não acreditam que Deus existe. E muitos também acreditam até que Deus existe, mas pensam que Deus não vai julgar ninguém. Pensa que todo mundo vai para o céu, que ninguém vai para o inferno. Tem pessoas que têm esse raciocínio: não, eu creio em Deus, eu acredito que Deus, ele vai vir, porém ele não vai julgar ninguém. Todo mundo vai para o céu, não vai ter punição, porque Deus é amor. Aí se esquece do outro atributo de Deus, que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então Deus é amor, mas também ele é fogo consumidor. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então ele julgou com água, mandando o dilúvio, e agora ele vai julgar, tá certo? E será com fogo. É o lago, é o inferno, lago de fogo, lugar de tormento. E vai ser assim algo terrível, As pessoas precisam se conscientizar, precisam acreditar nessa palavra, porque se isso não acontecer, essas pessoas vão experimentar sim o julgamento, vão experimentar sim a punição, tá certo, de Deus. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Deus, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. E aí, continuando o texto, 24, versículo 40, diz assim: 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado.
duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Meu irmão, esse versículo 40 e 41, que diz que um será levado e outro deixado, ele tem ligação com o texto de Mateus 24, capítulo 24, versículo 31. Se você voltar a alguns versículos da sua Bíblia, versículo 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Isso aqui a gente também estudou na aula passada. Haverá uma grande reunião quando Jesus retornar, quando vir a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, Jesus ele vai reunir os seus eleitos, os judeus e também os não-judeus que creram em Jesus, que são salvos. Então, a pessoa que for salva, essa será levada. E a outra será o quê? Deixada. Então, Jesus vai reunir. Haverá uma grande reunião com os eleitos. E quem não tiver nessa reunião, será os que ficaram deixados para trás. Por isso o texto está dizendo aqui que dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. É por isso que o texto está dizendo aqui que duas mulheres estão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Então, os salvos serão levados e os não salvos vão ficar para trás, Então, Jesus ele vai recolher os judeus, ele vai recolher os gentios, os seus eleitos, e as deixadas para trás serão pessoas que vão experimentar da morte, serão pessoas que serão consumidas pelo fogo, certo? As pessoas que ficarem deixadas para trás vão experimentar da morte eterna, vão experimentar do fogo consumidor de Deus, serão punidas, serão julgadas e vão perecer eternamente no inferno. Essa é a realidade do que está por vir. Então, esse texto, apesar de ser referente à tribulação, o que pode ser aplicado a nós ainda? Meus amados irmãos, nós somos tentados a viver achando que nada vai mudar. Os pecados que nós cometemos, né, a gente pensa que ele não nos afeta, não afeta o nosso relacionamento com Deus. Nós muitas das vezes até achamos que Deus não vai nos julgar, que nós não vamos prestar contas a Deus. Eu quero dizer para você que mesmo os salvos também vão prestar contas a Deus. Os salvos também serão julgados, claro, não para condenação, mas para a salvação, para a vida eterna. Mas de toda forma nós vamos prestar contas com Deus. Então às vezes nós estamos cometendo alguns pecados, e esses pecados são pecados de estimação. O que significa dizer pecado de estimação? É aquele pecado que eu tenho escondido, o pastor não sabe, ninguém sabe, é só entre eu, só eu sei. Mas se esquece que existe uma câmera ligada em 24 horas, né? Que Deus ele conhece tudo. Deus está atento 24 horas na nossa vida, ele não perde nenhum momento, ele está vendo tudo que a gente faz, Deus está vendo tudo que a gente faz. Então assim, muitas pessoas pecam, se acostumam a pecar e vê que não está acontecendo nada. Não, eu estou pecando, mas não está acontecendo nada. Eu estou fazendo algo aqui de errado, mas eu não estou vendo implicação de nada, então eu vou continuar pecando, eu vou continuar fazendo. Afinal de contas está tudo bom, está tudo beleza. Estou levando numa boa. Ei, meu querido, cuidado, porque se levar numa boa, no fim, é levar uma ruim, levar pior. É realmente se dar mal. Não pense que você não vai prestar conta a Deus, não. Você vai prestar contas a Deus, certo? Você será julgado também. Então, nós somos muito tentados na nossa rotina. Nós dormimos, trabalhamos, temos tempo de lazer, nós estudamos e às vezes falta pouco tempo para Deus. A gente não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para se dedicar à obra de Deus, e nós vamos também ter que prestar contas a Deus com isso. Então nós precisamos focar em Cristo e na sua volta. Se eu pudesse resumir essa aula de hoje, tudo que eu falei, que é difícil a gente gravar, certo? Tudo que eu falei aqui é difícil a gente gravar.
Mas se você sair desta aula de hoje, com isso aqui na cabeça, preciso focar em Cristo e na sua volta, a aula já valeu. O objetivo dessa aula é fazer você refletir sobre isso, que eu e que você precisamos focar em Cristo e na sua volta. Se a gente focar em Cristo e na volta, significa dizer que a gente está atento, que a gente está vigilante, que a gente está preparado para o retorno de Cristo. Olha só, Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Está vendo aqui a lei da semeadura? O que você semeia, você colhe. Por isso é importante a gente não esconder pecado. Por isso é importante a gente não criar pecado de estimação, pensando que nada vai acontecer. Vai acontecer assim. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Então o tempo da colheita vai chegar na minha vida e na sua vida também. Uma hora a conta vai chegar, certo? Então toma bastante cuidado com isso. Seja um discípulo, seja um crente verdadeiro, esteja preparado para o retorno de Cristo, esteja preparado para se encontrar com Cristo. E eu concluo o texto, o último versículo de hoje, Mateus 24, 42, encerra, a parábola da figueira dizendo o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. A lição, a parábola da figueira encerra dizendo: vigiem, porque você não sabe o dia em que o Senhor virá. Então, meus amados irmãos, fica aqui essas 3 lições do estudo de hoje. Primeira, eu sou bem repetitivo, mas é para que os irmãos possam decorar mesmo, tá certo? Primeira lição do estudo bíblico aqui da figueira, da parábola da figueira. Qual é o objetivo dessa parábola? É preparar o povo para o retorno de Cristo. Que povo? O povo da tribulação. O pessoal que vai passar na tribulação. Embora o texto de Mateus seja um texto futurístico para a igreja futura, para o pessoal que vai também viver a grande tribulação, a gente pode trazer lições para a nossa vida. E que lições são essas? Lembre-se, as estações do ano estão passando, tão certo como o inverno chegou, tão certo como vai vir outra estação do ano, certo será a volta de Cristo. Tá certo? Jesus Cristo vai voltar. É a primeira lição que a gente tem aqui nesse texto. A segunda lição é que tudo que Deus fala acontece. É garantido, o arrebatamento é garantido. Certo? A tribulação é garantido. O segundo retorno de Cristo é garantido. São coisas que vão acontecer. Então, o que Deus promete, Ele cumpre. Acredite na Bíblia. Acredite em Deus. Escute a voz de Deus. Porque tudo que Deus nos ensina é verdadeiro. É verdadeiro e vai acontecer. E, por último, nós precisamos, como discípulos de Jesus, precisamos estar constantemente vigilante. Por quê? Porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora que Jesus Cristo irá retornar, ou nós iremos encontrar com Deus. Então fica essas 3 lições. Lembra da estação do ano, beleza? Lembre sempre das estações do ano. Quando vem a chuva, quando vem um sol, quando vem um vento, quando vem um frio. Lembre-se que tão certo como essas coisas acontecem, Jesus irá retornar. Acredite na palavra de Deus, acredite na palavra de Deus, não duvide do que Deus fala, nunca duvide do que Deus fala, tá certo? Fica aí sempre focado na volta de Cristo e no seu retorno. E amém. Resumidamente é isso. Se eu for detalhar ainda mais informações, fica muito cansativo. Vamos orar agora, encerrando. Vamos orar para que Deus nos ajude, que a gente continue vigilante, porque eu sei que não é fácil, se manter perseverante, se manter vigilante, não é fácil. São muitas tribulações, são muitas situações na nossa vida que quer desanimar a gente, que quer deixar a gente para baixo. Muitas das vezes a gente pensa até em desistir, em jogar tudo para o alto. Não quero mais isso, não.
Não está dando certo. Esse negócio de ser discípulo não está dando certo. Não aguento mais. Perseguição, tribulação. Muitas pessoas nesse período de pandemia, deste isolamento social, estão fracas. Estão desanimadas com esse contexto que a gente está vivendo. Mas, meus amados irmãos, o meu convite é que vocês continuem perseverando. Não desanime. Não desanime. Continua perseverando, porque vai valer a pena. Vale a pena dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. Vale a pena ler a Bíblia. Vale a pena orar. Vale a pena batalhar e focar nas coisas do alto. Vale a pena. A gente será recompensado por isso. Certo? Então, tenham esperança. Tenham força. Busquem isso em Deus. Porque Deus é que dá força. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos ajuda. Então se ajoelha. Clama a Deus. Que Deus ele vai te dar orientação. Deus ele vai te dar a força necessária para enfrentar cada circunstância que vir contra a sua vida, seja ela espiritual ou em qualquer outra área. Deus ele tem uma solução, Deus ele tem uma orientação para todos os casos. Então vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por esta parábola, a parábola da figueira, no qual nos alerta, nos ensina a importância da gente se manter vigilante. Vigilante porque o arrebatamento é uma realidade. Vigilante porque o Senhor Jesus Cristo retornará. Vigilante porque nós vamos precisar prestar contas a Deus, nós seremos julgados, o Senhor trará juízo, muitos serão salvos, mas muitos outros ainda, meu Pai, vão experimentar o tormento eterno, vão experimentar o inferno. E diante de tantas verdades expostas, diante de tudo que está escrito na Bíblia, a minha oração nessa noite, juntamente com os irmãos que estão agora em casa, é: Deus, nos ajuda a praticar a Tua palavra, nos ajuda a ouvir a Tua voz e viver o Evangelho autêntico e verdadeiro no nosso dia a dia. Nos ajuda a sermos vigilantes, a não cairmos em tentação. Nos ajuda a nos mantermos acordados, que não possamos ser relaxados, deslaxados, que não possamos dormir na nossa vida espiritual. Porque o Senhor pode voltar, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento eu posso partir daqui e me encontrar com o Senhor, e eu preciso estar preparado para isso, diariamente. Então nos ajuda, assim como um soldado está preparado para uma guerra, estar atento, assim também nós possamos estar 24 horas, ó Deus, preparados, atentos, focados em Ti e no Seu retorno. Que a Igreja de Cristo esteja preparada para esse grande dia, o grande dia no qual nós nos encontraremos no céu, no qual nós encontraremos com o Senhor e assim ficaremos eternamente na Tua maravilhosa presença. Que o Senhor nos ajude, dê força ao que está cansado, dê perseverança àquele que está pensando em desistir. Que o Senhor nos ajude em toda a nossa circunstância, que o Senhor traga a orientação correta, porque o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. Se não for o Senhor na nossa vida, nós não somos nada, não somos ninguém. Nos ajuda, Deus. Abençoa a nossa igreja, cada um que está nos assistindo. Dê uma boa noite de sono para esses amados irmãos, que eles possam dormir bem. Aqueles que estão enfermos, o Senhor traga cura. Abençoa o nosso país nesse período de pandemia. Ó Deus, nós oramos pelo fim dessa pandemia. Nós oramos para que o Senhor, Deus, ajude o pessoal da medicina a criar uma vacina eficaz para acabar com esse vírus. Que o Senhor traga, Deus, emprego àquelas pessoas que estão desempregadas. E que acima de todas essas coisas materiais, que o Senhor traga salvação para esse povo que está sem esperança, para esse povo que está perturbado, que esse povo que está assombrado com tais acontecimentos que nós estamos presenciando nessa geração atual. Que o Senhor traga salvação, esperança, paz, invada os corações de todos nós. Que a paz de Deus invada todos os corações de todos nós que estamos assistindo.
No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos. Desejo uma ótima noite. Domingo é culto de ceia, viu, pessoal? Domingo é culto de ceia, ministrado aí pelo pastor Silvio. Então, volto a repetir e a lembrar os irmãos, prepara os elementos da ceia aí na sua casa. Prepara os elementos da ceia, o pão, o suco de uva, senta com a sua família e a gente vai realizar a ceia do Senhor, certo? Então prepara aí os elementos para que juntos, mesmo de forma distantes, né, através do isolamento social, mas estamos perto um do outro, o encontro é real, tudo que está acontecendo é real. E a gente, nessa bênção, que é essa ferramenta que é a internet, a gente vai poder, de uma certa forma, estamos tendo comunhão, interagindo, enfim. Prepare aí, porque domingo vai ser uma bênção de Deus, assim como tem sido todas as nossas programações. Eu acho que de aviso só era isso mesmo. Boa noite e até a próxima oportunidade, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Ei, crente, ei, discípulo, vigia, tá bom?